Olá, estudantes. Sou o professor César Mangolin, da disciplina Fundamentos de Antropologia. Vocês já estão aí no final do semestre, no período de provas, né? Havendo dúvidas, aí, enfim, ainda há tempo da gente conversar por aqui, pelas mensagens. Eu vou acompanhá-los atentamente até o final do nosso período letivo, por óbvio. Esse momento final nos serve, claro, né, para essas dúvidas, enfim, o período das provas. E serve também, claro, para a gente fazer um fechamento da disciplina, né? Visto que debatemos esses temas aí ao longo desse segundo bloco do semestre. Muita informação, como eu disse ali na oportunidade anterior, a nossa intenção é dar, né, por não ser um curso de antropologia, né, mas um curso de fundamentos de antropologia para cursos diversos, né? No caso aí o curso de serviço social, portanto, informações importantes dessa ciência que sirvam também para que vocês possam utilizar dessas ferramentas, né, do conhecimento desses conceitos de maneira prática aí na organização do trabalho, no dia a dia. Esse tipo de formação histórica, teórica, né, não deve ser visto como algo utilitário, claro, né, assim como algo que tem que servir para alguma coisa imediatamente, né, não é essa a ideia mesmo, não deveria ser assim o tempo todo, mas é claro que esse tipo de formação é bastante importante, não para diretamente resolver as questões ali mais técnicas, né, das atribuições de trabalhadores do serviço social em quaisquer setores, né, onde caiba esse tipo de profissional. Esse tipo de formação teórica ela tem como importância maior dar a vocês uma referência conceitual, né? Portanto, uma base a partir da qual, né, ou pressupostos, né, a partir dos quais vocês adquirem condições de analisar a realidade com maior profundidade, né? A ciência tem esse tipo, a ciência, qualquer uma das áreas da ciência, ela tem essa grande característica, né? A de nos permitir ir para além das aparências das coisas e compreender a essência dos processos que nós estamos vivendo, né? Ou, no mínimo, compreender as contradições que estão postas ali e como nós podemos lidar com elas. Então, sem esses avanços das ciências todas, o que nós faríamos seria sempre uma reação imediata, né? À aparência das coisas, a como as coisas se apresentam imediatamente para nós, e nós ficaríamos no nível sempre da opinião, né? Opinião significa isso, né? A, a doxa dos gregos, né? Que é uma tomada de posição diante de algo sem que haja ainda, né? Um aprofundamento sobre aquilo. Então, esse tipo de disciplina tem essa intenção. Daí essa opção, né? Por dar não só algumas referências conceituais importantes, né? Para reflexão sobre a nossa espécie, no caso da antropologia, sobre a questão da cultura, mas também passar rapidamente por diversas escolas da antropologia, como vocês fizeram, para que vocês tenham alguma noção, né? Claro que nenhuma delas, qualquer uma delas ali daria para a gente estudar por alguns anos, né? Ou, às vezes, algumas delas uma vida inteira. Ah, mas para que a gente tenha só né, uma visão geral, né, de como isso é amplo, né, e de como a gente pode sempre avançar no conhecimento dentro dessa área, como das demais áreas. E eu queria também chamar a atenção para algumas questões próprias aqui do nosso país, né? É claro que nós temos um país multifacetado, né, e realidades muito distintas, que são diferenças muito marcantes, né, que são regionais,
Mas também nós temos, dentro de uma mesma região, né, dentro do mesmo estado, na mesma cidade, realidades também bastante distintas, né? Se a gente pensar na maior cidade do país, né, ali a cidade de São Paulo, nós podemos encontrar ali condições as mais extremas e as mais diversas, né? Tanto assim, numa ponta, né, o nível mais avançado do que a gente pode chamar de urbanização, industrialização, informatização e etc. E numa outra ponta nós vamos encontrar a vida rural ainda, né? A, vamos encontrar comunidades originais ali, né, povos indígenas em determinadas localidades e também o resultado da mistura, né, de etnias as mais diversas e vivendo muito próximos do que países da Europa vivem, né, e mais distantes de nós aqui. Nós vamos encontrar, eu falo isso culturalmente, né, mas economicamente também, né, nós vamos encontrar determinados nichos, né, de alta concentração de riqueza e de um padrão de vida elevadíssimo, né? E ao mesmo tempo nichos de extrema pobreza, né? E vulnerabilidade completa, né? Em todos os sentidos. Então, vamos encontrar grupos dominantes em determinadas situações, né? Mas grupos que sofrem da exploração e da violência desses grupos também constantemente. Enfim, se a gente pensar num lugar só, né? Mas no país inteiro que nós temos uma quantidade gigantesca, né? De culturas regionais, mas de realidades locais também que são bastante distintas. Isso é importante pensar sobre isso, né? E pensar sobre isso seriamente, né? Com o pé no chão, não como se isso fosse uma bobagem qualquer, mas pensar seriamente nisso, principalmente quando se está envolvido com um trabalho desse tipo, né? O trabalho da assistência social, né? Do serviço social, seja a área que for. Nós precisamos compreender essas diferenças e até essas desigualdades, né? Como elas são, e tentar compreendê-las dentro desse conjunto, que é multifacetado, mas dá para ser pensado estruturalmente, precisamos compreendê-las dentro desse conjunto também para que a gente possa escolher dentre as opções possíveis, né, as melhores medidas a serem tomadas numa dada situação específica e, ao mesmo tempo, atuar no sentido de conseguir transformar essas estruturas, né? Tornar determinados problemas que para nós às vezes se tornam corriqueiros, né? Mas que são verdadeiras aberrações, se a gente pensar no nível de desenvolvimento que nossa espécie já foi capaz de atingir, né? São verdadeiras aberrações históricas, sociais, e que precisam ser superadas, né? A gente não deveria, de maneira alguma, achar ainda razoável ou atribuir às pessoas que vivem nessas condições, né, a culpa por isso, né, como se a questão fosse apontar culpados, mas o mais importante é que a gente não deveria encarar como algo natural, né, ou com naturalidade ainda gente que não tenha com o que se alimentar corretamente todos os dias. Não é razoável que a gente trate com naturalidade, num país territorialmente gigantesco como o nosso, que pessoas não tenham onde se abrigar, né? Não tenham onde morar. E não é razoável que a gente também considere natural e razoável que as pessoas vivam empinhadas em alguns lugares, né? Amontoadas ali de qualquer maneira, vivendo em condições as mais perversas, sem acesso a saneamento mínimo, portanto, vulneráveis
a doenças já muito resolvidas, né? Pelo desenvolvimento da nossa espécie, etc. Não parece ser, e somente a gente conseguindo ter essa visão de conjunto, né, e tomando uma posição diante dessa, quer dizer, entendendo o porquê as coisas são dessa maneira, isso a gente tem que recorrer à antropologia, à história, à ciência política, à sociologia, à economia e por aí vai, mas entender o porquê as coisas se dão assim faz com que a gente escape, né, daquelas explicações fáceis de atribuir isso ou à intervenção de alguma entidade sobrenatural ou de atribuir isso às pessoas, né, como se as pessoas fossem as responsáveis por viverem nessas condições, né, como se elas simplesmente não querendo viver assim, né, e com algum pouco esforço elas resolveriam esse problema de uma estruturalmente não funciona assim, né? Antes fosse, porque a solução seria mais fácil, né? Mas estruturalmente o problema não está aí, né? Então isso nos obriga a conhecer mais da nossa história. E entender também alguns traços culturais marcantes da nossa formação. Isso ajuda bastante, né? Então, dá um exemplo pequeno de como a antropologia pode contribuir com essa compreensão. Se nós pegamos a formação do Brasil, isso é um exemplo, né? Se a gente consegue pensar isso ainda no conjunto da nossa vida social hoje, como ponto de partida, né, para quem nunca fez isso, para entender a nossa realidade, isso vai ajudar já a ter uma compreensão tanto quanto diferente, né, de algumas coisas que às vezes, insisto, né, nós tomamos posições a partir de opiniões de visão primária, assim, né? Então, se nós tomamos a formação do Brasil, algumas versões dessa formação do Brasil, no geral é a que nós temos acesso aí na escola e tal, é a de que o Brasil é um país multiétnico, né, resultado da miscigenação de etnias distintas, e um país, como se defendeu há muito tempo, e a gente se vê em alguns lugares, que vive uma democracia racial. Enfim, né, a ideia de que, né, se construiu, né, uma dada visão de brasileiro, quer dizer, uma mistificação de um povo brasileiro, né, como sendo uma coisa só, um povo brasileiro que teria como características, né, sermos pacíficos, acolhedores e de convivermos, né, com as diferenças com bastante tranquilidade, com o acolhimento necessário, essa coisa toda. Nós não somos um povo pacífico, né? Historicamente, né, o povo brasileiro tem, né, nós temos na nossa história exemplos os mais diversos de que esta dada esse pacifismo, né, ou até uma dada passividade diante de grandes problemas, isso não é verdade, né? Nós temos, para além das selvagerias, né, e das barbáries que nós vemos acontecer até no nosso tempo, mas nós temos exemplos aí de luta organizada, né, de reação organizada a determinados desmandos, injustiças, etc., que inclusive é o que permitiu, né, com que essa população mais empobrecida e que vive diretamente do trabalho conseguisse alguns direitos, alguns avanços, enfim. É a organização, né, das trabalhadoras e trabalhadores que acaba permitindo isso. Então, não somos pacíficos dessa maneira, né? E se é verdade, né? E aí nós temos as meias verdades, né? Se é verdade que de fato, né, nós somos um povo miscigenado, né? Etnias distintas, enfim, e nacionalidades as mais diversas que aparecem aqui vão compondo isso que a gente chama de povo brasileiro. Não é verdade que nós vivemos uma democracia racial. Não esqueçamos que, se a gente pensar, mesmo na origem da nossa formação aqui, a gente está pensando ali na colônia,
mesmo quando nós tentamos pensar assim, olha, nós temos três etnias que se encontram ali e elas se misturam, de fato elas se misturam, né? Essa que vem da Península Ibérica na Europa, né? Os portugueses, principalmente, né? Depois as populações originais aqui, que eram vários povos distintos, né? Não era o indígena, né? Ou os índios, como as pessoas falam. Temos vários povos com culturas distintas, idiomas distintos, enfim, inclusive traços fenotípicos distintos, né? E depois também os africanos escravizados e trazidos para cá, né? Os africanos da África Negra, da África subsaariana, que também ali, né? Você não tem essa ideia do negro africano é uma criação nossa também nessa forma de generalidade, né? O que nós temos ali são seres humanos, eles também distribuídos, né, em diversos povos, diversas culturas, com traços, inclusive, fenotípicos distintos, né, desses grupos todos, e que são caçados e aprisionados no continente africano, retirados ali de suas vidas e trazidos para cá, muitos morrendo no caminho, né, para serem escravizados aqui. Então, legal, a gente pode até dizer, então há uma miscigenação aí na origem lá do Brasil colônia, tá? Só que essa miscigenação, ela não é ela não deve nos levar à conclusão de que é algo que ocorre pacificamente, né? Que é algo que ocorre de maneira tranquila e generosa e que forma novas famílias felizes e um povo feliz. Isso vai acontecer na base da violência, né? E uma violência brutal, né? Uma violência estúpida. Então, há um traço cultural, né, que é extremamente violento na base da nossa formação. Essa miscigenação ela não foi produto de consentimento, né, e de vontade. Ela foi produto da violência. A violência que as mulheres dos povos originais aqui, as mulheres africanas sofriam, que mulheres e homens sofreram, né? E é isso que está na base primeira, né, da formação disso que nós podemos chamar de povo brasileiro. E esse tipo de violência, e esse tipo de divisão, né, desse povo, principalmente de trabalhadores, vai persistir como um traço cultural. Então, esses grupos, né, das classes dominantes que vão se formando ao longo da história no Brasil, além da resistência à mistura com esses povos, né, no sentido de trazê-los para o convívio, né, que é diferente do uso sexual desses grupos, né, e outros usos, essas elites elas vão se distanciar e elas vão continuar a ver, né, e a criar uma dada visão geral dessas populações como populações que podem, né, que são passíveis de sofrerem esse tipo de violência o tempo todo. A intensidade da exploração do trabalho, né, e a maneira como se tratam os trabalhadores de modo geral, como eu falava no começo, né, essa quase que naturalidade, né, de tratar pessoas vivendo em condições que nós deveríamos considerar abaixo do nível mínimo de dignidade para a vida em geral, não só humana, mas para qualquer animal, né? Essa naturalidade ela deriva desse tipo de formação e de compreensão, né, que se tem da realidade. Que nós, como trabalhadores, né, acabamos absorvendo por determinadas versões da nossa formação e atribuindo, né, e enxergando assim também a nós mesmos, e aí isso gera um dado tipo de resignação, né, mas enxergando assim também populações que vão sofrer prioritariamente ou de maneira mais intensa esse tipo de violência.
Então, essa compreensão, né, essa violência que está posta, não é a violência generalizada, não é a violência que está acontecendo de todos contra todos, né, como dizia o Thomas Hobbes. Ela é uma violência seletiva. Ela é uma violência que ela está voltada prioritariamente, né, que num dado nível aqui, né, se esconde isso num discurso do povo cordial, acolhedor e etc., e pacífico, mas é uma violência que ocorre insistentemente e constantemente contra as populações mais vulneráveis socialmente. E mais vulneráveis por quê? Porque colocadas nessa situação de vulnerabilidade historicamente. Daí que esse tipo de divisão preconceituosa, né, e esse tipo de violência, a violência direta e a violência simbólica, sofrida por trabalhadoras e trabalhadores, ela se intensifica quando encontra alguns grupos, né, que vão somar outras características para além do serem trabalhadoras e trabalhadores. Então, as mulheres vão sofrer isso de maneira mais intensa, né? Além de trabalhadoras, elas são mulheres também. Nós construímos uma dada ideia, né, da mulher, que até pouco tempo, aliás, né, isso ficava também escondido no nível do discurso, né, e há pouco tempo, de uns anos para cá, né, nós percebemos, por infelicidade, que as pessoas, muitos grupos aí têm achado até bonito, né, expressar esse tipo de desprezo, né, de violência e de agressividade, né, com relação às mulheres, né. Para isso tem um termo chamado misoginia, né, que se começou a falar demais nisso, é que se trata disso, né, de um certo ódio, né, de um certo desprezo que marca a violência simbólica e a violência direta contra as mulheres, né. Ah, o machismo, né, casado com isso, enfim, nós sabemos bem das consequências das violências todas geradas a partir disso. E sabemos das dificuldades gigantescas. Você vê que não é a violência direta só, de escancarada, né? Mas nós sabemos pelos índices econômicos, né, como as mulheres recebem, né, no geral, porcentualmente menos que os homens em funções análogas. Elas têm mais dificuldade no acesso aos planos de carreira, elas têm mais dificuldade de empregabilidade, elas somam, né, as tarefas domésticas como sendo atribuídas a elas prioritariamente, né? Enfim, as dificuldades todas que nós bem conhecemos, né? Fora a violência, aí a violência diretamente que as mulheres sofrem o tempo todo, as mulheres aí bem sabem o e os homens não têm clareza disso, né? Perfeitamente, porque não vivem isso diretamente, né? Precisa de um pouco de observação para entender isso, o quanto as mulheres sofrem mais, se expõem mais, né, estão mais expostas às violências para atividades as mais banais, né? Assim, sair à rua para ir até o mercado, para ir até a feira, para ir ao trabalho, né? Para se divertir à noite, os riscos são sempre maiores para esse grupo. Né, outro grupo, além de trabalhadores e trabalhadoras, né, se for negro, se for de algum desses povos originais, né, se for indígena, e a gente pode somar outras coisas aí também, né? Nós criamos uma ideia de normalidade, e ao criar uma ideia de normalidade, nós patologizamos a sociedade, né? Então, as diferenças, elas se tornam patológicas. E aí também aqueles que não se encaixam, né, nessa definição de normalidade são vistos também como um grupo
que pode ser passível desse tipo de violência, né? Então, os que têm deficiências físicas, né, de todos os tipos, também vão encontrar essas dificuldades, né? Se além de trabalhadores e trabalhadoras forem deficientes físicos, se forem mulheres e forem mulheres negras, isso vai se agravando cada vez mais, né? Quer dizer, são mais obstáculos que são colocados aí para que essas pessoas possam ter acesso a uma vida digna. Então, imaginem, como eu dizia no começo, né? Estudar um tanto essas coisas nos ajuda a ir para além das aparências e nos ajuda a escapar, né, dessa fórmula fácil de acreditar que tudo depende da vontade e do empenho de cada um. E o empenho ele é muito diferente, né, para um homem branco do extrato social mais abastado, né? O tipo de empenho que esse sujeito precisa ter para fazer as coisas com as quais sonha, né, ou para ter uma vida digna, é extremamente reduzido. Se você pensar no nível de empenho de uma mulher cadeirante negra, pobre que mora, sei lá, na palafita ali, né, quer dizer, num barraco pendurado sobre a água, e luta ali para sobreviver. Isso é um disparate, né? Achar que é uma questão de vontade só, né? E de empenho. Há obstáculos gigantescos, né? E os profissionais, as profissionais do serviço social, podem contribuir bastante com essa reflexão, com essa observação e principalmente criando, né, as condições para amenizar, né, e remediar no imediato essas desigualdades todas, mas principalmente também para ajudar a pensar e a construir alternativas para uma forma de organização da vida social que não padeça, né, desse tipo de violência e de desigualdade. É uma tarefa para nós como espécie. Um abraço para vocês e até a próxima.